Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, aqui é o Dudu da Sim e hoje no Simcast a gente vai falar de dicas práticas para o protocolo de transfusão maciça. E eu quero começar com definições, porque tendo os conceitos em mente, a gente consegue entender o protocolo e consegue aplicar na prática. Então, primeira coisa, diferenciar protocolo de transfusão maciça, que basicamente é o guideline que você vai seguir, o protocolo que você vai seguir, e o conceito de transfusão maciça. O paciente que recebeu transfusão maciça é aquele paciente que recebeu mais de 10 unidades de sangue em 24 horas. Só que, peraí, quem que definiu 10 unidades de sangue em 24 horas? Por que 10? Por que 24 horas? Isso é totalmente arbitrário. Por que não escolher, por exemplo, 4 unidades e meia de sangue em 10 horas e, 23 minutos? E pensa comigo, galera. Vou até além, para botar uma crítica nisso. Imagina um paciente de 100 quilos que recebeu 10 unidades e um paciente de 35 quilos com desnutrição que recebeu 10 unidades. É diferente, né? Por quê? Porque o volume de sangue é diferente nesses pacientes. Ou então, pensa num paciente com um choque hemorrágico extremamente grave que não recebeu 10 unidades porque, infelizmente, ele morreu antes das 10 unidades. Outra possibilidade. O paciente recebeu 10 unidades em 8 horas versus aquele paciente que recebeu 10 unidades em 24 horas. Todos que eu falei aqui, né, exceto o que faleceu, eles acabam entrando na definição de transfusão maciça. Todos são graves, só que existem certas diferenças da gravidade, na velocidade de sangramento e assim vai. Por isso que a definição estabelecida tem limitações. E a definição de transfusão maciça não é o protocolo em si. É só que o paciente necessitou de transfusão maciça, que é 10 unidades de sangue em 24 horas. Acho que é interessante, né, que eu li vários guidelines para fazer esse podcast, mas o UpToDate coloca assim: apesar de ter a definição de transfusão maciça, existem algumas definições que talvez sejam mais importantes, como por exemplo, o que eles chamam de limiar crítico em 1 hora. O que é isso? Paciente que recebeu mais de 3 ou mais bolsas de sangue em 1 hora. Deu para entender? Paciente que recebeu mais de 3 bolsas em 1 hora, ele é grave. Talvez mais grave que o que recebeu 10 em 24 horas. Então, tomar cuidado com essas definições. Usar essas definições é para ajudar a gente e não para criar mais problema. Beleza, agora que vocês sabem um pouquinho mais de definição, talvez tenham mais críticas sobre as próprias definições, vamos falar assim, quando a gente vai iniciar o protocolo? Primeira coisa, novamente, não tem definição, galera, não tem algo específico. Então vai ter muito o seu julgamento clínico. E eu vou dar algumas ideias que devem fazer você pensar no protocolo. Primeiro, paciente com choque hemorrágico instável. Isso é claro, você vai ter que pensar. Mas o quão estável? Tem que estar bem estável. Se aquele paciente que recebeu cristalóide e respondeu, talvez não é esse paciente. Mas aquele paciente que você está dando, você deu cristalóide, deu sangue e ele não está respondendo, ou ele ainda está sangrando, então você precisa ativar o protocolo de transfusão maciça. Lógico, se essa instabilidade for por conta do choque hemorrágico. Vamos dar um exemplo aqui. Paciente com uma sepse bizarra e está com uma epistaxe. O choque dele não é por conta da epistaxe, é por conta da sepse. Então, o que a gente está falando aqui é de pacientes em choque hemorrágico. Outro ponto a se considerar é quanto tempo vai levar para eu atingir a hemostasia. Vou dar um exemplo. Se o paciente está com sangramento externo, uma exsanguinação, uma amputação, alguma coisa, que eu consiga estancar a hemorragia, que eu consiga parar essa hemorragia, talvez não precise ativar o protocolo, porque parando a hemorragia, eu reponho o sangue que ele precisa, estabilizo o paciente, ele não vai mais entrar em choque hemorrágico. Concordo? Ele não está mais perdendo sangue, mas vamos supor que seja uma HDA, por exemplo. Dei sangue para ele, continua instável, só que a varizes esofágica está sangrando muito.
Então, eu vou ter que continuar dando sangue até que o gasto chegue, até que ele esteja um pouco mais estável, às vezes nem consegue estabilizar, para você poder fazer o procedimento e parar o sangramento. Então, esses pacientes, considerando esse tempo de hemostasia que vai demorar, talvez seja muito importante eu ativar o protocolo de transfusão maciça. Outro critério que tem é o ABC Score. O ABC Score do trauma, tá bom? E aí, tem um ABC Score que tem 3 critérios e de 4 critérios. Vou falar de 4 critérios. O ABC Score de 4 critérios tem trauma penetrante, PA sistólica menor que 90, no pronto-socorro, taquicardia maior que 120, no pronto-socorro e FAST positivo. Tendo 2 desses, ele é positivo. E esse critério, o que ele serve? Ele serve para você predizer se o paciente vai necessitar de ao menos 10 unidades de sangue. Olha isso. Então, ele vai precisar o que a definição de transfusão maciça diz, tendo 2 dos 4 critérios. A sensibilidade varia de 75% a 90% e a especificidade de 67% a 88%, dependendo do estudo. E lembrando novamente que é só para pacientes no trauma. Então, no trauma tem esse score para ajudar. Fora do trauma, o julgamento é realmente clínico. E, obviamente, pessoal, o julgamento clínico é importante. E se você está vendo que o paciente está grave, está instável, o ABC dele não é 2, pelo menos, você não vai deixar de ativar o protocolo de transfusão maciça. Como eu falei, a sensibilidade, né, é de 75% a 90% e a especificidade de 67% a 88%. Então, mesmo o score tem suas limitações. Vamos falar de uma abordagem prática, porque aqui tem muito paciente cirrótico, no HC também. Então, a gente vê muita HDA varicosa, bem grave, e muitas vezes a gente fica receoso de ativar. É lógico que o que a gente vai fazer no choque hemorrágico não traumático é extrapolado do trauma, mas é o recomendado. Mesmo sendo extrapolado, é recomendado ativar, mesmo para pacientes não trauma. Então, o início da abordagem, que também vem do trauma, tanto para o paciente clínico, dá no máximo 1 litro de cristalóide. Se for da cristalóide, é Ringer lactato. Então, geralmente cristalóides balanceados. Por quê? Por que 1 litro primeiro? Antigamente, no TDS-9, se você for ver, era 2 litros. Por que caiu para 1 litro? Porque volume demais, primeiro, você pode destamponar o sangramento, lembra aquele conceito de hipotensão permissiva, né? Se aumenta a pressão nas varizes esofágicas, o sangramento volta a acontecer. Segundo, hemodiluição. Terceiro, principalmente para soro fisiológico, acidose, lembra da tríade letal, acidose, coagulopatia, né? Hipotermia, coagulopatia de consumo, né? Então, galera, cuidado com o cristalóide. Lógico, se você não tem sangue, você não vai deixar o paciente parar, né? O paciente preparado. Dá o cristalóide. Faz o que for preciso. Mas saiba das consequências também. É sempre risco e benefício. E por mais que venha do trauma, né? A gente expande essa recomendação para qualquer choque hemorrágico. Tá, então vamos falar agora do sangue, né? Produtos derivados do sangue. Eu posso dar só concentrado de hemácia? Não, galera. Também não. Por quê? Porque se eu dou só concentrado de hemácia, pensa comigo. Você vai estar aumentando a hemodiluição, você vai estar... O paciente está com coagulopatia de consumo e eu não estou repondo isso. Então, quando você vai transfundir, é importante você ter em mente que você precisa repor outras coisas, como plasma fresco congelado e plaqueta. Qual que é a proporção? 1 para 1 para 1. Só que a plaqueta, você tem que ver no seu hospital, se você vai ganhar uma bolsa de plaqueta ou um pool de plaqueta. O pool ou a féris de plaqueta tem ali umas 6 bolsas de plaquetas, às vezes 5. Por isso que você vai dar um pool de plaqueta e aí, teoricamente, seriam 6 bolsas de plasma fresco e 6 bolsas de sangue. Então presta atenção nisso, pergunta no seu hospital. Geralmente, cada hospital tem o seu próprio protocolo. Então vocês têm que saber qual que é, ler eles e seguir o protocolo do seu hospital. Mas saibam que a proporção 1 para 1 para 1, de acordo com o Proper Trial, publicado no JAMA, é superior ao 1 para 1 para 2. Além disso, pessoal, de estar dando sangue para os pacientes, vocês vão precisar pedir alguns exames. Então, você inicialmente pedir, lógico, o hemograma, e aí eu vou já deixar claro para vocês, não é para seguir hemoglobina. Por quê? Primeiro que a hemoglobina demora um tempo para se ajustar. Depois que você sangrou,
paciente sangrou, vai demorar algumas horas, até 12 horas, para entrar em equilíbrio e mostrar o real valor de hemoglobina que sobrou, tá? Mas é importante você, pelo menos, seguir a hemoglobina, né? Outra coisa, INR, fibrinogênio, TTPA. E isso é importante saber, mas o mais importante é você agir. Por quê? Porque às vezes você pede o INR, vai demorar 5, 6 horas. E nesse período você já está dando um monte de concentrado, sangue, protocolo de transfusão maciça. Então esse INR que você pediu, você nem vai lembrar o que você tinha dado quando você pediu e já não vai valer mais nada. É bom para seguir depois, alguém acompanhar o caso na UTI e ver o que está acontecendo. Mas para você não vai te ajudar muita coisa. Se você tiver um tromboelastograma, point of care, aí sim, aí pode te ajudar. Além disso, galera, né? Você tem que pedir função renal, gasometria venosa, eletrólitos, beleza? Por quê? Eu vou explicar para vocês mais para frente. E a monitorização, que vai continuar ao longo da transfusão maciça, é a seguinte: a cada 5 bolsas de sangue, você precisa monitorar o hemograma, o INR, o TTPA e o fibrinogênio, beleza? Na fase ativa da ressuscitação, você tem que pedir uma gasometria com eletrólitos a cada 30 minutos. Depois você pode espaçar isso um pouco mais. Gasometria com eletrólitos, porque ela é rápida e vem rapidamente para você. Se você não tiver, você vai pedir a gasometria para ver ácido base, mas você tem que pedir eletrólitos função renal separado. E uma dica muito preciosa que eu aprendi nos Estados Unidos, porque o protocolo é bem feitinho, assim, você nem precisa pensar direito, os enfermeiros já sabem e já vão fazendo. Você tem que pedir a tipagem sanguínea, e se o paciente não tiver uma tipagem sanguínea no sistema, você já vai começar com sangue O negativo, enquanto você espera o sangue tipado. Por quê? Porque você provavelmente já vai ter dado 1 litro de cristalóide e o próximo passo seria dar o sangue O, enquanto não chega às bolsas de sangue necessárias para o protocolo de transfusão maciça. Alguns hospitais, quando você ativa o protocolo, já te mandam um bocado de bolsa. Assim, aqui nos Estados Unidos é assim que você ativa, já manda num container de gelo as bolsas, várias bolsas. E uma dica preciosa, galera, é sempre ter uma bolsa reserva. Como assim? A partir do momento que você está dando uma, você tem outra de retaguarda. Então, você já vai pedir outra, tá? Sempre tem que ter uma de retaguarda. Porque se esse paciente começar a sangrar mais ainda e desestabilizar mais ainda, você tem que ter a capacidade de pôr mais bolsas, né? Às vezes fazer uma bolsa em cada acesso, lembrando que é 2 acessos venosos periféricos grandes, então 18, 16. Por quê? Porque assim você aumenta a velocidade de infusão. Outras dicas práticas que vão ajudar seu paciente que está sangrando. Evitar hipotermia. Então, cobre seu paciente. Use o Bear Hugger, que é aquele cobertor aquecido. Você pode diminuir o ar-condicionado, deixar a temperatura da sala mais amena. Controlar a acidose. E o cálcio, né? Porque cálcio é famoso. Por quê? Porque a gente usa citrato para diluir os fatores de coagulação que estão na bolsa, senão a bolsa de sangue coagularia, certo? Então, por ver mais dos guidelines, eles recomendam repor o cálcio ionizado, tá? Mas o UpToDate não, ele não recomenda, né? Ele fala que tem um estudo que tinha paciente com cálcio super baixo, ionizado menor que 0,7, e mesmo recebendo sangue, transfusão maciça, esses pacientes não aconteceu nada com eles. Mas eu acho justo monitorar. E quando que eu vou repor? Quando o QT começa a alongar ou quando o paciente começa a ficar sintomático por conta da hipocalcemia. E aí eu quero lembrar um detalhe muito importante no cirrótico. Lembrar que o gluconato ele é metabolizado no fígado e ele separa o gluconato do cálcio. Então, se o paciente é cirrótico, eu estou dando gluconato, não está adiantando nada. Eu estou dando gluconato misturado com cálcio. E o cálcio que realmente precisa está grudado na célula, na molécula. Então não vai adiantar nada. Então, o paciente cirrótico não pode ser gluconato, tem que ser cloreto de cálcio. A dose geralmente é até 5 ml, 2 a 5 ml de cloreto de cálcio 10% e 10 a 20 ml de gluconato de cálcio 10%. Outra dica importante é o cuidado com a hipercalemia. Cada bolsa de sangue tem célula, né? Célula morre. Quando morre, libera potássio. Então, cada célula tem 7 mil equivalentes de potássio. Então, se der 10, eu estou dando 70 mEq. 70 mEq é muito para um dia, né? E se der 20, vai ser 140. Então, você pode causar uma hipercalemia sim. Lógico que é uma hipercalemia transitória, porque acaba entrando nas células esse potássio, mas ela pode acontecer. E pensa comigo, qual bolsa que vai causar mais hipercalemia? Bolsa nova ou bolsa velha? Bolsa velha, porque as células já estão morrendo e estão liberando o conteúdo intracelular, que tem muito potássio.
Então, nesse paciente com hipercalemia, disfunção renal dialítica, pede para o banco de sangue da bolsa para vocês mais novos, se possível, é claro. Outro ponto importante, lembrar de monitorar sinais vitais, incluindo temperatura, como já falei, evitar hipotermia, o sangue tem que ser aquecido e o paciente tem que estar normotérmico. E alvo de hemoglobina e de plaqueta, finalmente, para finalizar esse podcast, se o paciente estiver chocado, você vai manejar a pressão. Se o paciente estiver estável, você tem um alvo de hemoglobina, geralmente tem exceções, mais de 7 gramas por decilitro, tá? Uma hemoglobina de 7. Também lembrar que o alvo de pressão não precisa ser muito alto, a não ser que ele tenha um trauma cranioencefálico, né? Mas geralmente a PA média, né, pode ficar em torno de 60 e 65, hipotensão permissiva talvez seja benéfico, mas cuidado com o paciente com TCE, porque esse paciente precisa de um pouco mais de pressão para ter mais perfusão intracraniana. E o alvo de plaqueta, no paciente sangrante é 50 mil, para qualquer sangramento fora do sistema nervoso central, e quando envolve o sistema nervoso central, geralmente é 100. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar. Até a próxima. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.